Vamos falar sobre relação de casal. Eu achei muito interessante hoje que quando eu disparei a publicação de que eu faria a live com esse tema hoje, várias pessoas começaram a me dar retornos no WhatsApp falando, é muito ruim. A Mariane, sim, manda um abraço para ela, tá, Mariane? Saudades da Marília. Então, eu comecei a ter um monte de retornos no WhatsApp falando, a minha é muito ruim, é maçante, são muitos conflitos, não é bom, nossa, é muito difícil. Será que um relacionamento de casal, ele tá fadado a ser isto? Essa é a reflexão que eu gostaria de começar com vocês. A relação de casal, então, está fadada a ter sempre conflito, a ter sempre dores, a ter sempre um desencontro, a ser sempre pesada. E aí? Qual será a resposta para essa pergunta? Quem quiser ir me contando aqui no chat como é a sua vida afetiva, como que... e tem ainda, quando a gente fala de vida afetiva, tem aqueles que não se relacionam, né? Porque muitas pessoas que iniciam um relacionamento tem isso, né? Essa questão de ser difícil, pesado, sofrido, conflituoso. Mas ainda tem aquelas pessoas que têm outras dificuldades de uma outra ordem que nem se disponibilizam para o relacionamento. O que será que acontece, né? Que nós, seres humanos, temos aí tanta dificuldade nessa área. Bom, eu me propus a falar sobre esse tema porque tanto a psicologia quanto a constelação familiar traz reflexões muito profundas e que nos permitem, sim, colocar em ordem a nossa vida afetiva, primeiro aqui dentro e depois na relação com o parceiro ou a parceira. Tem uma frase que a gente utiliza ela muito na constelação para as reflexões, né? Principalmente quando a gente fala aí de relacionamento afetivo. E essa frase, ela fala assim: é perfeitamente possível ser feliz sozinho, mas somente com o outro é que evoluímos, é que crescemos. Então, é muito importante a gente olhar para esse tema. É extremamente importante a gente refletir, se cuidar, se trabalhar para conseguir ter uma vida afetiva mais leve, uma vida afetiva que flui, que é possível ser feliz junto do outro. Não uma felicidade infantil, aquela que a criança tem e a nossa criança interna também, daquela felicidade do conto de fadas, em que as mulheres vão encontrar o príncipe encantado e os homens a princesa e vão ser felizes para sempre. Não, gente, isso não existe. Então, um primeiro ponto que a gente precisa muito olhar e se disponibilizar internamente para refletir é: eu sou adulta. E eu preciso olhar para a vida como adulta e na minha vida tem a vida afetiva. Então, é olhar como adulta e adulto para a vida afetiva. E aí, um dos pontos que sempre que eu vou trabalhar a relação de casal com alguém, eu reflito você consegue se olhar
para o seu relacionamento e estar no relacionamento como adulto? Porque muitas vezes não, a gente não consegue. E uma primeira reflexão para a gente olhar para isso, eu vou colocar aqui uma historinha, uma metáfora, que sempre que a gente olha para o relacionamento afetivo, essa metáfora a gente precisa levar ela em consideração, tá? Então, sigam comigo. Imaginemos que, eu vou falar de mim, tá? Eu que hoje sou casada. Então, um dia, antes de eu conhecer o meu marido, eu era solteira. Então, imaginemos que eu estava na praia. E ali na praia, solteiros iam para lá, para cá, para lá, para cá, até que um dia eu encontrei o meu marido. E nesse encontro, algo deu certo, algo funcionou, e nós dois começamos a caminhar em direção à água, e fomos entrando água adentro. E à medida que íamos assumindo compromissos um com o outro, a gente ia mais para dentro da água. E quando assumimos um compromisso maior, então entramos em um barco. E esse barco, ele vai em direção ao alto mar. E aí, o casal que já está junto, suponhamos casado, ou mesmo que namora, mas já tem um certo compromisso, a pergunta é: onde que você fica no decorrer do relacionamento? Você fica dentro do barco? Então, o barco representa o compromisso do casal. E aí, você fica dentro do barco ou você fica do lado de fora do barco? Outro dia, bom, várias configurações são possíveis, né? Por vezes, alguns casais, quando eu olho para essa metáfora, dá a sensação assim de que um deles ficou lá na praia e só o outro entrou dentro do barco e foi. Outros casais, a gente olha para essa metáfora e chega à conclusão de que um fica dentro do barco e o outro fica ali nadando em paralelo. Essa pessoa, ela emocionalmente, ela não assumiu esse compromisso. E outros casais ficam os dois nadando em paralelo, junto com o barco. E outros casais ficam dentro do barco. Então, o compromisso do relacionamento afetivo, ele é um compromisso de que, se o relacionamento for minimamente bom, minimamente saudável, o compromisso é: aconteça o que acontecer, eu fico dentro do barco. Se ao longo do relacionamento algumas dificuldades vierem, eu fico dentro do barco. Eu olho para as dificuldades como adulta, trabalho elas para que elas sejam resolvidas da melhor forma possível, mas eu fico dentro do barco. Aquelas pessoas que ou ameaçam por qualquer coisa sair fora da relação, ou por vezes a pessoa não fala, mas a cada conflito ela sente: nossa, eu vou sair, eu não quero mais isso. Opa, onde que você está? Dentro do barco ou fora do barco? Esse é um primeiro ponto interessante de ser olhado quando a gente começa a olhar para um casal. Tá dentro do barco ou tá fora? Aqui eu tô falando de um posicionamento emocional. E esse posicionamento emocional, por vezes, ele tá lá no meu inconsciente, ele tá atuando em mim. Eu tenho comportamentos, eu tenho emoções, eu tenho falas de uma pessoa que tá ali na relação, mas não tá inteiramente. Então, quem se percebe assim, é muito importante o autoconhecimento.
De onde que vem a minha dificuldade de entrar dentro do barco? Talvez alguém fique aí se perguntando, mas tem que entrar dentro do barco? Tem. Quem quer um relacionamento afetivo de verdade tem que assumir o compromisso com o outro. E aí, trazendo aqui uma referência religiosa, é bem aquele compromisso lá que ela fala lá da Igreja Católica, das cerimônias, da cerimônia religiosa de casamento da Igreja Católica. É na saúde, na doença, é na tristeza, é na alegria. Enfim, é ficar junto. Aconteça o que acontecer, juntos, o casal olha para o problema e resolve a questão. Ok. Mas uma coisa é fazer um compromisso verbal, outra coisa é lá na alma. Eu de verdade eu faço esse compromisso? Eu de verdade eu fico na relação? Eu estou inteira na relação? Bom, se não tiver inteira ou inteiro, é olhar para esse pedacinho que fica de fora e trabalhar aqui internamente para entrar. Mas o meu companheiro não entra dentro do barco, aí eu fico muito insegura e eu também não entro, e eu também fico do lado de fora. É uma reflexão. Bom, quem tem essa configuração no relacionamento, eu te diria o seguinte: olha, é meio difícil saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se é um aqui que não entra porque o outro não entra, ou se é esse daqui que não entra porque o outro não entra. Então, se você está me ouvindo, está fazendo aí uma reflexão, está tendo uma consciência de olhar para a relação e buscar um caminho melhor, eu te diria o seguinte: cuida da sua parte e deixa o outro com a do outro. Cuida da sua parte. Olha aí para dentro de você e o que tem aí dentro de você, dentro do seu eu, da sua alma, da sua mente? Quais são os processos inconscientes que te regem nessa hora e que não te permitem entrar na relação?